Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo tranquilaço pra vocês aqui, pra você que tá aí ligado com a gente, tudo bem, nosso segundo vídeo aqui desta quinta-feira, estamos por aqui, você que tá aí já animado pro carnaval, né? Antes, vem pra cá pra gente deixar você muito bem informado. Pois é, a folia já vai começar, ou já começou em alguns lugares aí. A folia já começou, né, menino? Pois é. Muito bacana. Curta aí com sabedoria o Carnaval 2023. Gente, nossos pedidos, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha aí o nosso conteúdo com os seus grupos de WhatsApp, os grupos aí das suas redes sociais, nos ajude, dê essa força aí pra gente, para que a gente possa chegar, né, cada vez mais e mais pessoas aí, e mais pessoas possam conhecer aqui o nosso trabalho do canal Cristiano Santos Radialista. Esse nosso vídeo, né, vamos trazer as seguintes informações para vocês. Ó, o Vina, lembra do Vina? Aquele mesmo que caiu com o Ceará no ano passado, da Série B do Campeonato Brasileiro. Vina diz que Renato pesou para acerto com o Grêmio e prevê disputa no elenco. Abre aspas, pressão boa, fecha aspas, disse aí o Vina. E a CBF divulga a tabela da Série B do Brasileirão 2023 e também da Série A. E já a gente vai falar dessa competição para vocês. Dono do Chelsea se reúne com o presidente do PSG por Neymar. É o que diz um jornal, né? A gente vai trazer também esses detalhes para vocês já aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Traremos também notícias sobre Palmeiras, sobre Corinthians, né? Traremos aí para vocês que estão ligados com a gente. O Nicola vai passar por aqui, vai trazer 3 vídeos bem bacanas para a gente nessa nossa edição do nosso canal. No nosso canal aqui, Cristiano Santos Radialista, mais um vídeo para vocês. Depois da vinheta a gente volta trazendo essas e mais informações para vocês. Vamos lá então, né, turma? Pra gente falar aqui de futebol, vamos falar então de futebol para você que tá aí ligado e ligada com a gente aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Estaduais pegando fogo, a gente vai falar para você sobre os estaduais também, né, que estão aí já, e a gente evidentemente que vai trazer para você informações dos estaduais. A gente vai falar do clássico entre Vasco e Botafogo. Corinthians tem clássico hoje também contra o Palmeiras. O Corinthians recebe o Palmeiras hoje no clássico aí paulista, né? A gente vai falar já. E quero trazer para vocês essa notícia que saiu agora há pouco, gente. Agora há pouco, eu vou até atualizar aqui, ó. Saiu há 1 hora atrás. Agora há pouquinho mesmo, né? Após pagamentos a ex-VP da arbitragem, Barcelona pode até ser rebaixado para a segunda divisão do futebol espanhol, gente. Olha isso. Vamos ver aqui possíveis punições aí ao Barça, que pode ser rebaixado. Após a notícia do portal Ser da Catalunha de que o Barcelona pagou 7,6 milhões de reais à empresa do ex-vice-presidente do Comitê de Arbitragem da Espanha, o jornal El Mundo revelou as faturas fornecidas pelo clube a Henriques Negreira. Segundo aí a publicação, foram feitos, 33 pagamentos à empresa das Nil 95 SL, sempre com valores distintos, ou seja, variando entre 168 mil e 506 mil, ou milhões aí de reais. Os reembolsos foram feitos até, na verdade mil mesmo, né? Os reembolsos foram feitos até 2018, ano em que
Negreira deixou o cargo na arbitragem local. Desta forma, o clube catalão viola os estatutos aí da Federação Espanhola de Futebol, a RFEF, e a punição pode chegar até ao rebaixamento do Barcelona. O que diz o regulamento aí da RFEF? Artigo 22, direitos e obrigações fundamentais dos associados. Observar os princípios de lealdade, integração e espírito desportivo de acordo com os princípios do fair play, o que inclui aí nomeadamente, né, a obrigação de abster-se de realizar qualquer atividade que ponha em perigo a integridade da RFEF ou das suas competições, ou implique aí o decrédito do futebol. Claro que aqui é muito grande aqui o regulamento, né? É muito grande aqui, a gente não vai ler tudo para vocês, mas gente, meu Jesus Cristo, né, rapaz? A gente fala muito do futebol brasileiro, que tem escândalos e mais escândalos, né? Lá fora não é muito diferente também não, gente. É um futebol mais organizado, mas também rola esse tipo de coisa, né? Esse tipo de máfia. Jesus Cristo, rapaz. Meu Deus do céu. Que é isso? Vamos falar dos estaduais pelo Brasil. Hoje tem dois clássicos, né? No Rio de Janeiro tem Vasco e Botafogo. Em São Paulo tem Corinthians e a equipe do Palmeiras. A gente vai trazer aqui informação, né, dessas quatro equipes, os principais jogos desta quinta-feira do Campeonato Paulista e também do Campeonato Carioca, o Cariocão do Rio de Janeiro. Começar aqui pelo Campeonato Carioca, né? Já a gente traz para você os jogos, o jogo que aconteceu ontem. O Flamengo ganhou do Volta Redonda, né? E a gente traz já para vocês aí também. A gente vai falar um pouco aí como tá a tabela de classificação. Vasco e Botafogo então se enfrentam, né? Nesta quinta-feira, de 16 às 8h30 da noite, horário de Brasília, no Maracanã, em jogo válido aí pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Por ser a terceira rodada do Carioca, o Vasco não pode contar com o Ivan, com o Léo, né, que foi contratado aí também recentemente. Não pode contar também com seus três goleiros, não pode contar, né? O Thiago Rodrigues também não pode jogar esse confronto, porque não estava inscrito na terceira rodada, né? E o Vasco vai ter, contando todos os jogos aí, né? Todos os desfalques, são 7 desfalques aí para essa partida contra o Botafogo. Para explicar melhor, a partida que aconteceria em janeiro foi adiada, né? E a pedido do clube de São Januário, ou seja, o Vasco, que estava em pré-temporada nos Estados Unidos. O que acontece então? Os dois clubes do Rio de Janeiro, que se transformaram aí em SAFs, compartilham algumas semelhanças, mas dentro de campo vivem aí momentos bem diferentes. O Glorioso, que iniciou o processo antes, tem um time base estruturado e vai construindo em cima dele, enquanto o Vasco, recém-promovido da Série B, né, para a Série A, ainda formula aí um grupo de jogadores para 2023. Contra o Botafogo, né, o Vasco tentará quebrar um tabu incômodo em clássicos. São 9 derrotas consecutivas em partidas contra os rivais do Rio de Janeiro. Para interromper a sequência, o Barbieri terá que encontrar aí soluções para uma série de desfalques, como já disse aqui para vocês. O Vasco chega para o clássico contra o Botafogo cheio de problemas, além daqueles que já foram desfalques aí do último jogo, né, contra o Fluminense. Robson, Jair e também Figueiredo. Maurício Barbieri também não poderá contar aí com os 3 goleiros por conta aí, né, do regulamento do Carioca. O regulamento do Carioca, que é uma maravilha, né? Assim, House deve ganhar chance com o treinador. Provável escalação então do Vasco: tem House no gol, goleiro House. o Puma Rodrigues, né, na lateral direita, Miranda e Léo na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda.
Rodrigo, Barros e Galaz, ou então De Luca ali no meio campo, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul mais à frente. Esse o provável time do Vasco da Gama para esse confronto contra o Botafogo. Vasco de Maurício Barbieri, né? E o Botafogo do técnico Luiz Castro. O Botafogo chega para o clássico com apenas um novo desfalque. O volante Patrick de Paula, suspenso com o terceiro amarelo. A equipe vai poder contar com a volta aí do meia Lucas Fernandes, mas a tendência é que ele comece no banco de reservas. Na ponta direita, a disputa entre Piazon e Sauer segue aberta, com o primeiro tendo aí aproveitado melhor as oportunidades. Então, provável escalação do Fogão tem Lucas Perry no gol, Rafael, Adrielson, Cuesta, Marçal e Tietê, Marlon Freitas, Gabriel Pires, Lucas Piazon, Vitor Sá e também o Tiquinho Soares na frente. Provável time do Botafogo. Jogo importante, Botafogo que, se vencer, volta à liderança da competição, porque a equipe do Flamengo venceu seu confronto ontem, né? Venceu contra o Volta Redonda e assumiu, né? Voltou a assumir aí a liderança da competição. Flamengo que o jogo de ontem, né? Assim como o jogo entre Vasco e Botafogo hoje é para cumprir aí um jogo da terceira rodada, o Flamengo jogou contra o Volta Redonda ontem para cumprir aí o jogo da oitava rodada que já tinha acontecido. Então, se o Botafogo vencer hoje, o Botafogo volta à liderança da competição. Lembro para você que essa rodada 8, né? Teve aí o Nova Iguaçu empatando com a Portuguesa em 1-1, Madureira vencendo o Resende por 1-0, Botafogo jogou e venceu 2-0 em cima do Bangu, Audax 3-2 para cima do Boa Vista, Fluminense venceu o Vasco por 2-0 e agora o Flamengo vence a equipe do Volta Redonda por 3-1. Esse jogo aí foi o primeiro jogo do Flamengo, né? Pós Mundial de Clubes. O Flamengo não fez um bom jogo. Nitidamente, o Flamengo ainda precisa de alguns ajustes, muitos até exagero, né? Mas precisa de alguns ajustes. O Vitor Pereira precisa ainda mostrar muito trabalho. O torcedor do Flamengo tá assim, é o tamanho do olho dele, ó. Não só o torcedor do Flamengo, mas a direção também, né? Vai jogar logo a Recopa Sul-Americana. Acho que semana que vem, né, acontece aí a Recopa Sul-Americana. E aquele alerta para o Vitor Pereira: se não vencer a Recopa Sul-Americana, caso o Flamengo fracasse na Recopa Sul-Americana e não conquiste, aí o Vitor Pereira não vai seguir no Flamengo. Dificilmente vai seguir no Flamengo, porque a pressão vai triplicar, quadruplicar aí em cima do treinador que acabou de chegar. Você pode estar falando, Cristiano, mas ele acabou de chegar, já vai ser demitido. Meu amigo, time grande é assim, né? Time grande é assim. Então, o Vitor Pereira aí correndo risco de ser demitido no começo do trabalho. O que vai, né? O que de repente pode fazer com que, se caso aconteça essa demissão, o Flamengo, né? O Flamengo aí admita que errou na contratação do Vitor Pereira, né, gente? É isso. Mandou o Dorival Júnior embora, para mim, de uma forma muito errada, e agora está sofrendo aí, né? Vai sofrendo aí com o Vitor Pereira, né? Sofrendo aí com o Vitor Pereira, pois é. Deixa eu falar do clássico aqui entre Corinthians e Palmeiras, que acontece hoje aí pelo Paulistão 2023. Lá então, rapaz, Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 no horário de Brasília, na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, pela 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Vamos então saber aqui das coisas do Timão e também do Verdão. O Timão quer a vitória para encostar aí na cola do Verdão na liderança geral da competição. O Corinthians é o primeiro do grupo C com 14 pontos. Já o rival lidera o grupo D com 20 pontos até o momento. Na última rodada, o Corinthians viajou até Brasília para enfrentar a Portuguesa e ficou no 0-0. Empate desconfortável, já que na rodada passada o time já havia perdido por 2-0 para o São Bernardo. Agora o Timão
vive uma sequência de 2 jogos em casa, contra Palmeiras e também o Mirassol na sequência. Ainda em início aí de trabalho, né? Fernando Lázaro viverá nesta noite o seu primeiro derby aí, comandando o Timão. Atual campeão, o Palmeiras chega para o jogo desta quinta-feira como o único invicto da competição, com 6 vitórias e 2 empates. Na última partida, venceu o Água Santa por 1-0 fora de casa. Abel Ferreira deve ir com força máxima contra o Corinthians. As escalações aqui das duas equipes. Falar do Corinthians, né, do técnico Fernando Lázaro. O Corinthians tem 2 reforços importantes para o clássico desta quinta-feira. O goleiro Cássio, que se sentiu mal em Brasília e foi cortado aí no aquecimento. E o lateral direito Fagner, que cumpriu suspensão automática, né, pelo acúmulo aí de 3 cartões amarelos. Além deles, o técnico deve ganhar o volante Maicon como opção no banco de reservas após 4 jogos. Não houve divulgação aí na lista de relacionados. Provável escalação então do Timão: tem Cássio no gol, Fagner, Bruno Mendes, Gil e também o Fábio Santos. Rony ou Fausto Vera, né? Existe essa dúvida ainda. Duqueiroz, Renato Augusto e Adson. Roger Guedes e Yuri Alberto. O provável time do Corinthians para o confronto contra o Palmeiras. Palmeiras do técnico Abel Ferreira. Depois de poupar titulares na vitória do último fim de semana, Abel Ferreira deve escalar o time dos 2 primeiros clássicos aí do ano. Empate contra o São Paulo e vitória contra o Santos. Em busca do primeiro gol aí no ano, Hendrick deve voltar ao time titular ao lado de Rony e Dudu, que atuaram com Giovani contra o Água Santa. Então, provável escalação do Verdão: tem o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Zé Rafael, Gabriel Menino e também o Rafael Veiga. Dudu, Rony e Hendrick. O provável time do Corinthians para o confronto aí de logo mais. É Campeonato Paulista, né, rapaz? É o Paulistão 2023. E aí, gente, quem vence? Lógico que o Corinthians vem derrapando aí na competição, apesar de liderar o seu grupo, né? Tá tranquilo ali no seu grupo, mas vem derrapando, atuações ruins que vem gerando críticas, né, por parte dos torcedores aí do Corinthians. Já o Palmeiras vem sorrindo à toa, né? Melhor campanha até aqui nesse começo de Paulistão. Então, o jogo promete. Na arena do time do Corinthians, a rivalidade, a gente sabe que é lá em cima, e independentemente do momento de um que é bom ou do outro que não é, a gente sabe que nesses momentos costuma quem está mal se superar. Mas claro, pelo momento do Palmeiras, né, por tudo que o Palmeiras vem fazendo aí nas últimas temporadas, Palmeiras, mesmo jogando aí na casa do adversário, na minha opinião, Palmeiras mesmo assim é favorito. Jogos da 9ª rodada, além de Corinthians e Palmeiras, já tivemos aí o Botafogo de Ribeirão Preto vencendo a equipe do São Bento por 1-0. O Água Santa venceu o Bragantino por 1-0 também. Tivemos ainda o Guarani sendo goleado pelo São Bernardo por 5-1. A Portuguesa empatando com a equipe da Ferroviária em 1-1. São Paulo sapecou a goleada para cima da Inter de Limeira por 5-1. Teremos nesta quinta-feira, além de Corinthians e Palmeiras, Mirassol e Ituano, Santo André e também o Santos. O Mirassol e Ituano às 18 horas, Santo André e Santos às 19h30, Corinthians e Palmeiras às 21h30 no horário de Brasília. Classificação aqui dos grupos para você. Botafogo de Ribeirão Preto lidera o grupo A com 14 pontos. O Bragantino também tem 14 pontos, mas vai liderando aí com folga, né? 4 pontos à frente da Inter de Limeira, que tem 10, o Santos tem 9 pontos. O Santos precisa vencer hoje para voltar aí a ter chances de classificação. Pode chegar a 12 pontos, ficar ali a 2 pontos de Botafogo e também do Bragantino. Grupo B, São Paulo lidera com 17 pontos, Água Santa tem 14, Guarani tem 10 e o Mirassol tem 9. Lembrando que 2 de cada grupo se classificam aí para a próxima fase. No grupo C, o Corinthians lidera com 14 pontos, São Bento tem 9 e o Ituano tem 6, com a Ferroviária na 4ª colocação com 5 pontos. No grupo D, Palmeiras lidera com 20 pontos, São Bernardo tem 17 pontos, é o 2º colocado, e o Santo André
é o terceiro colocado com 13 pontos. A Portuguesa Lusa tem apenas 6 pontos até aqui na competição. A Portuguesa que voltou para a Série A do Paulistão, né? E parece que vai voltar aí para a Série B do Paulistão novamente, tá? Na briga aí para não voltar para a Série B, né? Pois é. Falar de Campeonato Mineiro, né, rapaz? Deixa eu destacar para você aqui o Campeonato Mineiro. Deixa eu ver se tem jogos nesta quinta-feira. Deixa eu trazer para você aqui. Não tem jogos do Campeonato Mineiro nesta quinta-feira. Então a gente passa só a classificação do Campeonato Mineiro, né? Grupo A, Atlético lidera com 13 pontos. Pouso Alegre é o segundo com 8. Atlético Clube 6 pontos. E o Vila Nova com 4 pontos. E aí, lembrando que só os dois, né, de cada grupo se classificam aí, viu, gente? No grupo B, o América Mineiro lidera com 13 pontos. O Caldense tem 4 pontos, é o segundo colocado. Patrocinense 3 pontos. Democrata tem 2 pontos. Grupo C, Tombense lidera com 7 pontos. Democrata de Governador Valadares 6 pontos. Cruzeiro 5 pontos. E o Ipatinga com 4 pontos. É a situação de momento do Campeonato Mineiro. Campeonato Baiano, né? Se passar para você aqui as informações. Como não tivemos jogos aí nesse meio de semana, né, do Campeonato Baiano, o Bahia lidera com 21 pontos, Juazeiro é o segundo com 16, a Juazeirense, né, a segunda com 16, Jacuipense é o terceiro com 14, o Itabuna é o quarto com 12 pontos. Vitória está na quinta colocação ali com 11 pontos até o momento, é o Campeonato Baiano. Falar de Campeonato Brasileiro, Brasileirão, né, rapaz? Que vai começar, menino! Vai começar o Brasileirão 2023. Trazer para vocês, então, que estão aí ligados com a gente. A CBF divulgou na tarde da última terça-feira a tabela da Série A 2023. Os 20 clubes que disputarão a competição este ano se reuniram em conselho, né, técnico na sede da entidade no Rio de Janeiro. O torneio será disputado de 15 de abril a 3 de dezembro. Vamos dar uma olhada aqui então, né, rapaz? Atual campeão, Palmeiras estreia contra o Cuiabá em casa. Quatro times voltam à Série A este ano, após conquistarem aí o acesso em 2022. Bahia, Cruzeiro, Grêmio e o Vasco da Gama. Primeira rodada, então, preste atenção que o seu time vai pegar o seguinte: Flamengo e Coritiba, Botafogo e São Paulo, Palmeiras e Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro, Bragantino e Bahia, Atlético Mineiro e Vasco, Grêmio e Santos, Atlético Paranaense e Goiás, Fortaleza e Internacional e ainda América Mineiro e Fluminense. É a primeira rodada do Brasileirão 2023. Vai começar, né, rapaz? Vai começar. Falando em time que está na Série A, rapaz, e os times estão aí, já sabem, né, quem vai enfrentar na estreia do Campeonato Brasileiro 2023 e estão, né, indo atrás de reforços, evidentemente, para conseguir fazer aí um campeonato sem susto, né? Na medida do possível, quem sabe, beliscar uma vaga na Libertadores, como é o caso aí do Grêmio, que foi atrás do Vina, né? Já tem tempo aí que está negociando com o Vina e finalmente o time gaúcho conseguiu contratar o ex-jogador do Ceará. Vina disse que Renato pesou para acerto com o Grêmio e prevê disputa no elenco, pressão boa. O 11º reforço do Grêmio foi apresentado oficialmente no final da tarde desta quarta-feira, ou seja, ontem. Pedido aí de Renato, Vina chega a Porto Alegre após defender o Ceará nas últimas 3 temporadas. O meio-atacante destacou sua vontade de trabalhar com Renato e se diz mais maduro para aproveitar a oportunidade. Também se disse, né, ansioso pela disputa no tricolor. Desejo antigo aí do clube gaúcho, Vina chega por empréstimo até dezembro deste ano com opção de compra. Sua identificação com o Ceará influenciou para a demora da negociação, mas o jogador afirma que sempre quis vir, no caso ir, né, para a equipe do Grêmio. Pois é, rapaz, é o Vina que caiu, né? O Vina que caiu com a equipe do Ceará.
E o torcedor lá, rapaz, eu vi até uma imagem, né? Até uma... o Vina descendo, né, para um jogo, né, do Ceará, e o torcedor xingando demais ele, né? Vina não saiu pela porta da frente com a torcida, não, rapaz. Torcedor, devido ao rebaixamento para a Série B, né? Vina era um dos principais jogadores aí daquele elenco do Ceará. A gente falou do Brasileirão da Série A, falar do Brasileirão da Série B, né, rapaz? Que saiu a tabela também aí do Brasileirão 2023 da Série B. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na última quarta-feira a tabela básica da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. A entidade apresentou o documento aos 20 clubes participantes da disputa durante a reunião do respectivo Conselho Técnico, realizado na sede da CBF. A competição começa dia 14 de abril e termina no dia 25 de novembro. Assim como na Série A do Brasileiro, né, a segunda divisão nacional também terá paralisações durante aí os períodos, né, de data FIFA. Trata-se de uma reivindicação antiga dos clubes e que foi atendida pelo presidente da entidade, o Edinaldo Rodrigues. Primeira rodada, então, da Série B do Campeonato Brasileiro, será aí dia 14 do 4, né? Dia 14 de abril, Guarani e Avaí, Vila Nova e Novo Horizontino, Criciúma e Tombense, Ituano e Ceará, Mirassol e Chapecoense, Vitória da Bahia, reestreia contra a equipe da Ponte Preta, Sampaio Correia e Atlético Goianiense, Juventude e Botafogo, Londrina e ABC, CRB e Sport. Essa aí é a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Gente, eu prometi para vocês aqui que eu ia trazer, né, informações aqui, 3 vídeos aí do Nicola, com informações de contratações, né, mas eu vou trazer num próximo vídeo para vocês aqui, que eu vou colocar no próximo vídeo aqui, ou seja, vai ter 3 vídeos hoje, tá? Eu coloco para vocês mais tarde aí, no decorrer da noite, eu posto para vocês aí, tá beleza? 10 horas da noite eu posto para vocês aí essas informações. Pra gente fechar esse nosso vídeo, falar do Neymar, rapaz. O Neymar pode de repente pintar no Chelsea. Dono do Chelsea se reúne com o presidente do PSG por Neymar, é o que diz aí o jornal, rapaz. Após quebrar, né, recorde de gastos em contratações na atual temporada, o Chelsea quer mais, que é o jogador mais caro da história. Ao menos é o que noticia o jornal Le Parisien. O dono do clube inglês, o Todd Boehly, ou Boehly, né, se reuniu em Paris com o presidente do PSG, Nasser Khelaifi. A pauta, uma possível negociação para contratar Neymar. A reunião teria sido na terça, em um almoço, antes da derrota por 1-0 do PSG para o Bayern de Munique. O Emir aí do Catar e dono do time parisiense, Tamim bin Hamad Al Thani, esteve no Parque aí dos Príncipes em rara aparição durante partida do seu clube. O Le Parisien indica que o Chelsea está disposto a pagar 60 milhões de reais, na verdade 60 milhões de euros, 334 milhões de reais por Neymar, que completou 31 anos no último dia 5. O valor é quase 4 vezes menos do que os 222 milhões de euros pagos aí pelo PSG ao Barcelona em 2017. Mas segundo o veículo aí francês, seria aceito pelo time parisiense. É o Neymar que não tá tendo vida fácil lá no Paris Saint-Germain não, rapaz. Torcedor pegando no pé demais. O PSG, que vive uma pressão danada para ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Jogo, né, decisivo aí das oitavas de final, já começou perdendo em casa por 1-0 para o Bayern de Munique e vai ter que vencer por 2 gols de diferença para conseguir aí alcançar, né, a próxima fase da competição. Mas é isso, vamos esperar os próximos capítulos e eu trago aqui para vocês caso se confirme aí essa contratação do Chelsea e eles contratem aí o Neymar. Gente, obrigado então pelo carinho, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês tenham gostado das nossas informações. Em qualquer momento ou amanhã a gente volta aí com mais informações para vocês. Lembrando, 10 horas da noite, os 3 vídeos do Nicola que eu prometi para vocês com informações do seu clube do coração
eu trago para vocês às 10 horas da noite, aqui no nosso canal Cristiano Santos, radialista. Beijo no coração, abraço para vocês também e até a próxima, se Deus quiser.